Mais uma entrevista nesta nossa cobertura. A gente vai conversar com a professora da Ambra University e pós-doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo, que sempre nos ajuda nestes momentos importantes da política internacional do mundo todo, né, professora? A escalada da tensão no Oriente Médio repercute no mundo todo, tem consequências no mundo todo. Inclusive, a minha primeira pergunta para a senhora é justamente neste sentido. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por cerca de 50 minutos sobre a escalada da tensão no Oriente Médio. Agora a gente trouxe também uma informação da CNN Internacional dizendo que as autoridades americanas entendem que o conflito vai durar semanas e não dias. Como é que os outros países podem contribuir para diminuir a escalada da tensão no Oriente Médio? Professora, bem-vinda. Obrigado por nos atender neste sábado à noite. Obrigada, Pedro. Boa noite a você, boa noite a todos os demais. Bom, a escalada de conflito é inevitável, como a gente tem observado. Então, ambos os países vão continuar se contra-atacando numa perspectiva de se ter uma resposta e principalmente nessa medição de forças em relação ao armamento militar que eles possuem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho importantíssimo destacar que essa guerra também é uma guerra retórica, é uma guerra cuja qual já está perdurando, por assim dizer, desde a década de 80, quando a gente viu a instituição do regime do Ayatollah, a Revolução Islâmica no Irã, quando veio justamente essa contraposição, essas rusgas entre Israel e entre o Irã. A gente sabe muito bem que o regime iraniano, ele vem desenvolvendo tecnologia nuclear, cuja qual foi comprada pelo Irã, por intermédio de uma negociação com os Estados Unidos, mas nessa perspectiva, muito não se desconfiava que o Irã tinha adormecido o seu programa nuclear. Só que chega nos anos 2000 e aí a gente começa a observar que, de fato, o Irã desenvolveu capacidade nuclear, mas segundo o próprio regime do Ayatollah, para fins pacíficos. Só que, Pedro, para a gente entender o papel dos outros estados e principalmente o papel do mundo oriental e do mundo ocidental, é importantíssimo a gente falar que o Irã faz parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear, bem como os Estados Unidos fazem parte. Então, qual que é a grande retórica do Irã? A grande retórica do Irã é falar justamente, esse Tratado de Não Proliferação, tudo bem, ele proíba que eu enriqueça urânio a ponto de ter uma bomba atômica. Mas, em contrapartida, ele também prevê a necessidade de um desarmamento daquelas potências nucleares como os Estados Unidos. Então, o Irã vem com essa retórica de falar, se eu estou descumprindo, e não afirmando que de fato ele tem uma bomba atômica, mas se eu estou descumprindo, segundo a visão da Agência Internacional da ONU, segundo a visão dos Estados Unidos, os países nuclearmente armados também estão descumprindo, porque não estão em uma previsão de desarmamento. E aí vem o ponto principal e crucial. Se a gente tiver uma escalada de conflito, outra retórica que o Irã vai se utilizar é que Israel não faz parte do Tratado de Não Proliferação e tem bomba atômica. E aí começam os conflitos endêmicos, principalmente conflito dialógico, que a gente já começou a observar, principalmente em uma diplomacia entre Rússia e entre Estados Unidos. A gente sabe que são duas potências nuclearmente armadas, primeiro ponto, e a gente sabe que não tem interesse em envolvimento direto nessa guerra e que não aconteça o pior, por assim dizer, e que elas tenham que se envolver. A gente sabe que vão ficar em lados contrapostos nesse momento, ainda que o Putin tenha um relacionamento relativamente bom com o Trump e vice-versa, mas a gente sabe que dentro dessa premissa existe sim um conflito dialógico. O Putin vai comprar a argumentação do Irã e, obviamente, numa retroalimentação de mútua cooperação, que a gente sabe que são os principais parceiros, Estados Unidos vai apoiar Israel. Então, esses dois cenários são claros para nós. Outro cenário que é muito claro também é justamente o cenário do Paquistão. A gente sabe que, eu não vou falar no nome de Israel, mas sim, a gente sabe que o governo Netanyahu destaca que o principal inimigo do Estado israelense é justamente o Irã, e em segundo lugar vem o Paquistão. Então o Paquistão já assumiu a retaguarda falando justamente, se atacar o Irã, porventura, com armas nucleares, eu irei atacar também com armas nucleares para a defesa do Irã. E não podemos esquecer que o Paquistão é um estado declaradamente armado nuclearmente. Então, aí existe um risco, sim, de uma guerra nuclear entre Paquistão, provavelmente, efetivamente, e entre o Israel. E aí outros atores começam a surgir e pipocar nesse cenário internacional. O primeiro deles, que eu acho importantíssimo a gente falar, é o Reino Unido.
O Reino Unido, nas trocas de farpas e principalmente de ataques que ocorreram anteriormente entre Irã e entre Israel, né, desde o 7 de outubro de 2023, ele já vem disponibilizando para Israel um armamento, por assim dizer, aéreo, né? Então, aviões e também marítimos, numa perspectiva de ter navios escolas. Mas, nesse momento, o Reino Unido falou: olha, ainda que eu esteja ao lado de Israel, eu estou tomando uma conduta preventiva de mandar aviões, mas eu não tenho intuito de me estabelecer diretamente nessa guerra. Mas, obviamente, não é o Irã que sai perdendo, mas Israel que sai ganhando, não nessa premissa de uma guerra Israel versus Irã, mas na premissa de ter um relacionamento redirecionado com Israel, porque a gente sabe que Canadá, França e Reino Unido tinham meio que cortado laços com Israel por conta dos ataques que estavam ocorrendo em Gaza, por conta do genocídio que estava ocorrendo em Gaza. Então, esse ponto, principalmente em relação à Europa, Reino Unido, França, que o próprio Irã falou que poderia vir atacar, fica muito claro que o Netanyahu sai ganhando, porque a gente sabe, né, conforme já foi disposto por essas potências, que eles vão acabar ficando do lado de Israel. Mas é importantíssimo destacar: ninguém tem interesse em uma guerra declarada. E, por fim, o último ator, como a sua pergunta versa sobre os atores, a gente tem que falar da China. A China, ela tem uma diplomacia muito abrandada, ela tem uma diplomacia muito sutil, ela não quer envolvimento direto em grandes conflitos, mas a gente sabe que ela tem um posicionamento, sim. E o posicionamento da China, segundo o seu governo nesse momento, é ao lado do Irã. Não um lado diretamente, por intermédio justamente dessa postura de auxiliar o Irã militarmente, mas a China vai dar retaguarda para o Irã, principalmente economicamente, como fez com a guerra, ou como fez com a Rússia, na guerra Rússia versus Ucrânia. E também, né, paralelamente a isso, a gente precisa pensar no poderio de influência das empresas transnacionais, principalmente daquelas empresas petrolíferas e daquelas que precisam de gás e de petróleo que vem do Oriente Médio. A gente precisa pensar que o Estreito de Hormuz, um estreito que faz ali parte do mar territorial marítimo, tanto do Irã quanto do Omã, faz parte, por assim dizer, dessa estrutura logística dessa guerra, e o Irã pode vir a fechá-lo. Se fechar, vai ser, por assim dizer, uma catástrofe para os mercados internacionais, e aí a gente precisa ver quais serão os papéis das empresas transnacionais no pressionar para a finalização desse confronto entre Israel e Irã. Professor, eu acho que você deu uma olhada nas minhas anotações aqui, porque a minha próxima pergunta era justamente sobre as consequências econômicas desta escalada da tensão. Queria que você avançasse um pouco mais, especialmente sobre a questão relacionada ao petróleo. O Irã é o quinto, produz 5% do petróleo mundial. Além disso, está numa região de vários produtores de petróleo, então também tem uma preocupação econômica dos vários atores do mundo todo sobre o que está acontecendo neste momento nesta região. Queria que você falasse sobre isso. Bom, vamos destacar aqui, né, que a gente sabe muito bem que os países do Oriente Médio são grandes extratores e produtores de petróleo. Dentro dessa premissa, a saída desse petróleo via marítima pelo Oriente Médio, que é a via mais utilizada para esse transporte do petróleo, é justamente atrelada à necessidade de passar nesse Estreito de Hormuz. Numa perspectiva geográfica, não tem como fugir. E atrelando a ideia da necessidade de se ter um abastecimento ou um reabastecimento do mercado internacional a partir do petróleo que vem dessa região, é inegável que os olhos das empresas transnacionais e do comércio internacional estará voltado para qual vai ser a atitude do Irã em relação a esse Estreito de Hormuz. E eu acredito que o Irã está se colocando como se fosse, por assim dizer, um coringa em sua mão, justamente em relação ao que ele fará com esse Estreito de Hormuz. Ele não falou nada ainda, mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, Pedro, em 2020, um pouquinho do cenário pré-pandêmico, em janeiro de 2020, o Irã e os Estados Unidos estavam em uma crise imensa e que o Irã ameaçou, sim, fechar esse Estreito de Hormuz. Os mercados internacionais foram à loucura porque sabiam à época justamente os impactos econômicos maléficos e desastrosos que seguiriam a partir da premissa de não se ter essa possibilidade de uma transposição do petróleo a partir dessa regionalidade. E a gente tem que pensar, é inegável, trazendo números para cá, que o petróleo já subiu 9% do seu valor que estava
ao ataque israelense. Então, a gente precisa estar de olho também, eu acho que é importante, a gente fala muito de Estado, mas a gente precisa pensar que como as Big Techs têm uma influência, por exemplo, no governo do Trump, empresas transnacionais possuem influência também nos governos, por exemplo, de estados como os que compõem a União Europeia, outros estados que podem ser atores importantes, como, por exemplo, Índia, e eles vão sim ser pressionados se porventura forem afetados diretamente com essa guerra. E o Irã já falou, né, só pegando o gancho aqui, Pedro, que não vai ter negociação enquanto não houver uma desescalada dos ataques israelenses, ou seja, a negociação que estava prevista para o Irã fazer com os Estados Unidos no Omã, no domingo, amanhã, está completamente cancelada. E aí a gente precisa também entender qual que vai ser o papel dessas empresas transnacionais, se porventura o impacto econômico for tão grande, mas tão grande, a ponto de os governos, principalmente desses atores secundários, não sustentarem qualquer justificativa para o apoio dos ataques israelenses ao Irã. E isso é um ponto importante, porque vai sim ser determinante se o Irã tocar nessa ferida que se chama Estreito de Hormuz. Sem dúvida nenhuma, professora. Só para a gente explicar, as imagens que estão na tela neste momento são de socorristas em busca de sobreviventes depois de um ataque feito pelo Irã na região de Batiá, 15 quilômetros de Tel Aviv. A gente, infelizmente, já tem 5 pessoas mortas neste ataque realizado pelo Irã nesta região de Israel. Professora, queria que a senhora falasse um pouco sobre a dinâmica dos ataques. De certa forma, nestes últimos dias, Israel atacou regiões militares e também regiões nucleares, de produção nuclear no Irã. Por sua vez, de certa forma, a dinâmica de ataques do Irã em território israelense indica para um desgaste dos sistemas de defesa de Israel e também os ataques estão atingindo regiões de civis como essa que a gente está mostrando neste momento aqui na programação da CNN. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre as duas dinâmicas, as dinâmicas de Israel em ataques contra o Irã e a dinâmica do Irã em ataques contra Israel. Bom, vamos lá, Pedro. A dinâmica de Israel em relação ao Irã era uma dinâmica já esperada, tá? Numa perspectiva, vamos colocar aqui, numa perspectiva de cenário geopolítico internacional, porque Israel basicamente já ameaça o Irã há muito tempo, porque Israel começa, enfim, com essa narrativa que o Irã coloca em risco a própria existência de Israel, e o Netanyahu se viu num momento propício para fazer isso. Era um momento cujo qual ele recuperou o apoio dos ultranacionalistas, os ultra-ortodoxos dentro do seu governo, aquela bancada que não estava contente com o desenrolar do cessar-fogo dentro da faixa de Gaza, quando ele cancela o avanço da segunda fase para esse cessar-fogo na faixa de Gaza, ele recupera esse poder desses ultranacionalistas, desses ultra-religiosos dentro da sua governamentabilidade, e segundo também porque o Netanyahu não pode parar com uma guerra. Se ele parar com uma guerra, a gente sabe que vão ser convocadas novas eleições, ele vai acabar perdendo popularidade e ele vai, de fato, acabar podendo até mesmo ser preso, porque já existe essa prospecção de se ter uma prisão do Netanyahu quando ele sair da cadeira do primeiro-ministro. Então, ele precisa de uma guerra, basicamente, que a maioria da população israelense concorde, já que existem muitas críticas em relação à guerra que está se desenrolando, ou ao avanço efetivamente dos ataques de Israel, os grandes avanços dos ataques de Israel em território da faixa de Gaza. E essa guerra é uma guerra, né, que a maioria da população israelense compra. Dentro dessa premissa, como é que foram os ataques de Netanyahu, partindo do pressuposto que ele tem, por assim dizer, uma aprovação interna para que se fizesse esses ataques no Irã, como é que foram esses ataques? E aí a gente precisa pegar 3 perspectivas. Uma primeira perspectiva é justamente que os ataques de Israel se deram nas bases, por assim dizer, de desenvolvimento do programa nuclear iraniano e para aqueles cientistas que, de fato, encabeçavam esse programa nuclear. Mas acho importante a gente trazer informação fidedigna aqui, falando que esses ataques israelenses em território iraniano não têm o potencial de destruir com o programa iraniano, porque o programa nuclear iraniano, ele é muito bem estruturado, numa perspectiva de
de segurança. Obviamente, a gente teve, segundo o relatório da ONU, segundo a conclusão da ONU, a gente teve vazamento de radiação, mas não se desestruturou o programa por completo. Esse é o primeiro ponto dos ataques. E um segundo ponto do ataque é em relação às bases militares iranianas, aquelas bases cujas quais tem essa composição do arsenal militar iraniano, que a gente sabe que alguns dados são maiores do que os israelenses. E o terceiro ponto que a gente não pode perder de vista também é que, para além das bases militares e para além do programa nuclear iraniano, a gente teve ataques, sim, à população civil, principalmente na capital, em Teherã, né, do Irã. Então, existem esses três cenários de ataque justamente de Israel ao Irã. E, só fazendo parênteses, aproveitando o gancho, Pedro, eu acho importante a gente lembrar também que uma das argumentações principais para o Netanyahu fazer esse ataque é justamente que a população precisa ser libertada das amarras desse regime terrível, autoritário, que é o regime iraniano. Só que parece que, nesse ponto, o feitiço virou contra o feiticeiro, porque a população iraniana, que estava descontente com o regime até então, começou a ir às ruas para apoiar o regime iraniano, o regime do Ayatollah Khamenei, porque justamente se viu ameaçada em sua existência pelos ataques israelenses. Já a resposta do Irã para Israel, aí a gente pode ler em uma dupla perspectiva. Em uma primeira perspectiva de ser uma resposta à agressão armada estrangeira, que é justamente o que Israel fez em território iraniano, e a gente precisa entender que a guerra não é um ilícito internacional, a resposta à agressão armada não é um ilícito internacional, mas é a última opção, e o Irã se viu como última opção dentro dessa premissa. E segundo ponto, que a guerra também tem regras. A guerra não é um ambiente anárquico. A guerra tem regras advindas do que a gente chama de direito humanitário, de Convenções de Genebra de 1949, que é o direito mínimo que deve ser protegido, principalmente em relação à população civil no contexto de guerra. Quando o Irã vem atacar, principalmente alvos civis, ele também não está dando uma resposta proporcional a Israel. Israel já cometeu um crime de guerra, que é o descumprimento do direito humanitário, quando ataca principalmente o território iraniano, sem dar um aviso, sem dar, por assim dizer, uma chamada ao Conselho de Segurança, pedindo uma autorização para o Conselho de Segurança da ONU para essa questão, mas o Irã também vem atacar Israel, tudo bem que é uma resposta à agressão armada, mas como você bem pontuou, é uma resposta talvez um tanto quanto desproporcional. E aí essa resposta também pode ser considerada crime de guerra, porque foca em alvos civis. E a gente precisa também falar, só para fechar esse ponto, que esses ataques iranianos em território israelense também não estão deixando a população israelense feliz, porque, diferentemente do que a gente possa ter imaginado em um primeiro momento, o Netanyahu vem falar que hoje o foco principal da guerra de Israel é o Irã e não mais a faixa de Gaza. E a população civil israelense, principalmente aquelas pessoas que não apoiam mais a intervenção na faixa de Gaza, o genocídio na faixa de Gaza, estão destacando que o Netanyahu esqueceu dos reféns israelenses que se encontram ainda na faixa de Gaza. Então, é um ambiente tão complexo que a gente precisa ler de diversas formas para conseguir entender incipientemente o que pode acontecer, o que está acontecendo, em que momento dessa fase de conflito, que é tudo endemicamente misturado, nós estamos. Professora, você acaba tocando em vários pontos, né, que são importantes de serem debatidos e acompanhados. Essa preocupação sobre os reféns que ainda estão na faixa de Gaza também faz com que a avaliação do Benjamin Netanyahu seja comprometida, evidentemente. Afinal de contas, a população de Israel esperava a recuperação destes reféns. Inclusive, a gente teve no início do ano uma tentativa de negociação para que os dois, tanto o Hamas como o governo israelense, conseguissem as devoluções necessárias de reféns e de presos que estavam em Israel, reféns que estavam na faixa de Gaza. Isso também acaba atrapalhando. Vou avançar um pouquinho com a senhora justamente sobre o governo de Benjamin Netanyahu e sobre essa necessidade de manutenção dos conflitos por parte do premier israelense para a sua permanência no poder. Ele depende disso, professora? É inegável, Pedro, que o Netanyahu, desde 7 de outubro de 2023, precisa
de conflitos, precisa de guerras, precisa assumir um papel de liderança da regionalidade ali do Oriente Médio para se ter uma manutenção no poder. Para a gente entender a figura do Netanyahu, a gente precisa regredir um pouquinho anteriormente a 7 de outubro de 2023. O Netanyahu tentou fazer reformas profundas na sociedade e na institucionalidade israelense. Para a gente ter uma ideia, a gente acaba perdendo esse condão com tantos acontecimentos. O Netanyahu tentou ter uma influência quase que total dentro do poder judiciário israelense. Então, basicamente, só para a gente entender, é como se toda e qualquer decisão do poder judiciário israelense precisasse do referendo do Netanyahu, precisasse ser referendada pelo poder executivo. Isso é muito sério. E dentro dessa premissa, a população israelense começou a se voltar contra o governo de Netanyahu, que com certeza ia acabar sendo deposto, né, pela moção ao voto de desconfiança, pensando que ele é um primeiro-ministro. Quando eclode a guerra de 7 de outubro de 2023, quando eclode justamente o Hamas atacando os israelenses ou o território israelense, a gente observa que a população israelense ela se vê na necessidade de apoiar o líder justamente para saber o que fazer em relação a esses ataques. Então, o Netanyahu ganha força. Só que aí vem um problema muito grave de retórica também do Netanyahu nesse momento. Qual que é a retórica? O Netanyahu ingressa na faixa de Gaza, invade a faixa de Gaza, com uma premissa, com um diálogo de ser justamente ele quem vai acabar com o Hamas. Só que a população majoritária israelense não queria em um primeiro momento que ele acabasse com o Hamas, mas sim justamente que ele libertasse ou tentasse libertar os reféns. Enquanto essa guerra vai andando, né, a gente não pode falar de guerra, né, porque de fato não existe um contra-ataque, mas enquanto esses atos israelenses vão andando no território de Gaza, a gente observa que a popularidade de Netanyahu vai caindo dentro de uma premissa de sociedade civil. Obviamente, não estou falando da classe política que o apoia nesse momento. Vai caindo porque justamente ele não, a sociedade começa a não ver esforços suficientes para a devolução dos reféns. Tanto é verdade que quando veio aquela primeira fase do cessar-fogo, que ocorreu a troca de reféns, justamente, a sociedade deu uma abrandada e começaram a reapoiá-lo, vamos colocar assim. Agora, quando fechou-se esse acordo e falou-se não vamos implementar a segunda fase, a gente pode observar que tiveram diversas manifestações contra o governo de Netanyahu, acabou não repercutindo porque a sua base aliada política é muito forte, e aí o Netanyahu não se vê sem governamentabilidade, mas se vê sem o apoio popular. E aí vem o cenário perfeito, né? Porque a gente chama quase que a tempestade perfeita. O momento para ele invadir ou para ele atacar o território do seu principal, do seu arquirrival no Oriente Médio, que é o Irã, que é para recuperar essa popularidade. Por que a gente tem um problema tão sério, tão endêmico, se porventura o Netanyahu sair do poder e a preocupação que ele tem justamente com essa retirada? Se ele sair, provavelmente ele vai ser preso, porque já existem grandes indícios, já existe uma possibilidade de se ter um julgamento, inclusive dentro de Israel, por conta do cometimento de crimes de guerra e de crimes contra a humanidade. Já há quem fale, e eu acredito que exista tipificação para tanto, em crime de genocídio. E também a gente precisa pensar, tá, e isso é muito importante, ainda que Israel não faça parte do TPI, do Tribunal Penal Internacional, tenha um mandado de prisão contra o Netanyahu, ele não vai ser entregue para o TPI por intermédio de Israel. Não vai. Israel não tem o dever de cooperar com o Tribunal Penal Internacional porque Israel não faz parte. Porém, vai ser muito difícil o Netanyahu se safar da justiça israelense e, principalmente, também sair para algum outro estado, porque no direito internacional a gente tenta garantir a não impunidade desses crimes mais graves, como é o crime de guerra, como é o crime contra a humanidade, como é o crime de genocídio. Então, qualquer país que ele venha a pisar, ele pode ser processado e julgado por esses crimes, pelo cometimento desses crimes. Só para fazer um paralelo, né, um paralelo, inclusive, muito contemporâneo, por exemplo, Pinochet, pelos crimes ocorridos no Chile, que também seriam crimes internacionais, foi julgado na Inglaterra. Então, a gente pode ter, sim, a possibilidade do Netanyahu ser julgado em qualquer estado pelo cometimento desses crimes internacionais. Priscila Caneparo, professora da Ambra University, pós-doutora em Direito Internacional. Obrigado pela sua participação. Professora, a gente certamente vai acionar a senhora nos próximos dias, porque, pelo menos por enquanto, a expectativa é de que o conflito se amplie ainda mais. Essas são, inclusive, as promessas tanto do Irã como de Israel. Obrigado pela sua participação neste sábado à noite aqui na CNN. Até mais.
Obrigada, Pedro. Boa noite.